volta. Eu sou o Jonathan Quartuccio e nesse vídeo nós vamos analisar o fenômeno de difração. Para isso, utilizaremos um laser com comprimento de onda conhecido e faremos com que o feixe do laser difrate através de um fio de cabelo. Observando os padrões de interferência que vamos obter, conseguiremos então, através de equações simples, determinar qual o diâmetro do fio do nosso cabelo. Ok? Então, vamos para o nosso experimento. Agora temos o nosso laser disparando contra o fio de cabelo, nosso feixe. E aqui, mais à frente, nós temos os padrões de interferência. Vamos apagar as luzes para conseguirmos estudar melhor esses padrões de interferência. Aqui nós temos um ponto de máxima intensidade, que é onde o feixe está chegando diretamente. Agora note que eu tenho regiões claras e escuras, vão intercalando entre regiões claras e regiões escuras. Aqui eu tenho uma região escura, região clara, uma região que dá pra ver que é uma região escura. Aqui eu tenho região clara, escura, clara, escura, clara, escura. Aqui eu tenho uma região escura. Daqui já não dá pra visualizar muito bem. Mas atente para essas regiões que vão intercalando entre claras e regiões escuras. Esse é o tipo de padrão de interferência construtivo, regiões claras, e destrutivo, regiões escuras. Ok? Esse é o tipo de comportamento que esperaria de algo que se propaga como uma onda, que nesse caso é o nosso feixe de luz. Certo? Então nosso feixe de luz se propaga como uma onda. Aqui nós temos o feixe de luz, o nosso cabelo, e então os padrões de interferência construtiva e destrutiva. Agora, para determinar o diâmetro do fio de cabelo, nós precisamos saber qual que é a distância de um padrão destrutivo até o outro padrão destrutivo. Ok? E também devemos saber qual que é a distância do ponto máximo até o nosso fio de cabelo. Eu já medi esses valores, então agora nós podemos ir para os cálculos a fim de determinar o diâmetro do fio. Para calcular a espessura do fio, nós vamos usar essa relação. E é igual a lambda x dividido por y. Ok? Aqui nós temos uma representação do nosso experimento. Aqui eu tinha o meu fio. E aqui eu tenho a minha parede, onde eu tinha os padrões de interferência. A distância entre o fio até a parede foi o que eu chamei de x. Y é a distância entre dois pontos de interferência destrutiva, entre dois pontos escuros. Então, para calcular o valor de θ, o ângulo θ ele é formado por essa abertura de y, ou seja, pela distância dos pontos de destruição, ou de interferência destrutiva. Então, eu posso encontrar θ através da tangente, que é o cateto oposto, y sobre o cateto adjacente. Se eu quiser saber apenas o ângulo, já que eu não sei o ângulo, então não posso ter a tangente, eu uso a relação que θ é igual a tangente a menos 1 de y dividido por x. Lá da ótica, nós sabemos que a espessura do fio, né, que é o que a gente quer saber, corresponde como se fosse a abertura de uma fenda. Então eu tenho que a espessura do fio vezes seno de θ é igual ao comprimento de onda do feixe de laser. Ocorre que o valor de θ ele é muito pequeno, porque esse tamanho de y é pequeno, essa abertura é pequena, o que representa um ângulo pequeno. Portanto, ele é bem próximo de zero. Por isso que eu escrevi que ele é muito menor do que 1. Como ele é muito menor do que 1, eu vou usar a chamada aproximação por pequenos ângulos. Dessa forma, o meu seno de θ vai se aproximar da tangente de θ. Mas como o ângulo é pequeno, eu terei que meu θ ele será dado simplesmente por y dividido por x. Como os ângulos é pequeno, esse θ ele pode ser representado simplesmente como y dividido por x. Dessa forma, eu tenho que E
vezes seno de θ é igual a lambda. Então, E é igual a lambda dividido por seno de θ. Ou seja, lambda dividido por θ, e θ eu escrevo como y dividido por x. Então eu tenho lambda igual a y dividido por x, isso me dá lambda x dividido por y. Ok? Então essa é a fórmula que eu terei de usar. Eu tenho o valor de lambda, está aqui, o valor de lambda para um feixe verde é algo em torno de 532 nanômetros, ou seja, 532 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Eu medi a distância do fio até a parede, e está aqui, 140 centímetros. E eu medi a distância entre dois pontos de interferência destrutiva, e ela é menor do que 1 centímetro, 0,85 centímetros. Jogando esses valores aqui, encontramos que a espessura do fio de cabelo é na faixa de 8,762 vezes 10 elevado a menos 5 metros. Ou seja, é um valor bem pequeno, certo? Eu calculei um erro um pouco por cima, calculei meio com pressa e arredondei muitos valores. Mas o erro, aplicando essa equação para achar o erro, encontrei algo em torno de 0,005. Então podemos representar a espessura do fio de cabelo através de 8,762 vezes 10 elevado a menos 5, mais ou menos o erro, ok? Ou então, representar, ao invés de representar com 10 elevado a menos 5, eu posso representar com um micrômetro, que é 10 elevado a menos 6. Então esse é o diâmetro experimental do nosso fio de cabelo, que está de acordo com as pesquisas. Se você for fazer uma pesquisa no Google, você vai ver que os fios de cabelo estão nessa faixa de espessura, ok?